O evangelho do dia 10 de abril é de Mateus capítulo 28, versículos 8 a 15. É o primeiro dia depois da Páscoa e ele começa mais ou menos assim. As mulheres partiram depressa do sepulcro, estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Depois segue a narrativa desses primeiros momentos de Jesus ressuscitado com as mulheres e com os discípulos. É interessante quando Jesus diz às mulheres: alegrai-vos, como que nos ensinando e nos dizendo que na nossa vida cotidiana é preciso que a gente tenha mais alegria com aqueles que estão ao nosso redor. Já ouvimos muitas vezes as pessoas dizendo: muitas vezes só se dá valor quando se perde alguém. E isto às vezes é verdade, vimos isso acontecer muitas vezes ao longo da vida. Nesta pandemia que enfrentamos há pouco, muita gente se deu conta que poderia ter valorizado mais a sua mãe, a sua esposa, o seu esposo, ou seu filho, o seu parente, enquanto estavam convivendo. Mas acabaram perdendo esta pessoa para a Covid-19. A vida pode ser mais simples. É claro que a rotina cansa um pouco, a gente tem dias que está um pouco mais chato, mais cansado, mais atribulado. Mas é preciso valorizar as pessoas enquanto elas estão ao nosso lado. Porque a vida vai passando para todos. E infelizmente não tem uma ordem, não tem uma fila para que alguns cheguem primeiro. Nós nunca saberemos quem irá partir hoje, amanhã ou depois. Infelizmente, às vezes, os mais novos furam a fila e vão na frente dos mais idosos. Mas é assim, estamos acostumados a ver tantos fatos que entristecem a família, que magoam as pessoas e que fazem a gente pensar que poderíamos ter agido diferente. Tem uma série muito interessante chamada Afterlife, Eles Vão Ter Que Me Engolir. Não é a biografia do Zagallo, é uma história de um homem que perdeu sua esposa e começa a pensar sobre a vida. E para ele parece que a vida não tem mais sentido. Ele queria estar ao lado da esposa, mas ela partiu. E ele precisa reaprender a valorizar as questões simples da vida, mesmo querendo muito estar ao lado da esposa. E até pensar em suicídio em determinado momento. Mas o suicídio não pode ser uma alternativa para o cristão, para aquele que acredita que a vida precisa ser vivida com intensidade. Então que nós aproveitemos esse ensinamento de Jesus com a sua presença. E quando ele diz alegrai-vos, lembremos de nos alegrar com aqueles que estão ao nosso redor. Na nossa casa, no nosso trabalho, nos locais que a gente frequenta, no transporte, seja onde for, na rua, na praça, para que a gente possa, assim, viver de forma mais leve, mais tranquila e mais alegre, acreditando na presença do Mestre e das pessoas que merecem ser amadas por nós. Se você gostou, curta a nossa página no YouTube.